Olá a todos e a todas, eu sou a professora Mirella, estagiária do curso de Letras. Quem esteve nas duas últimas aulas de língua portuguesa teve a oportunidade de me conhecer e também acompanhar o conteúdo dessas 2 semanas que teve o título A Polissemia e a Metáfora no anúncio publicitário, dando continuidade ao estudo do gênero que a professora Tamara já havia começado. O objetivo dessa aula é fazer uma espécie de revisão. Então, você, aluno que está me assistindo agora, se você acompanha as 2 últimas aulas, sinta-se à vontade para assisti-la ou não. Mas você, aluno que ainda não assistiu e acabou perdendo as 2 últimas aulas, esse é um convite para você ter uma outra oportunidade para acompanhar o que foi considerado nas 2 últimas semanas, ok? Lembrando que, por ser uma aula de revisão, o conteúdo vai ser compactado. Vou utilizar ainda aquele material em PDF que eu mandei para vocês, mas vai ser uma aula mais breve, tá bom? Espero encerrar em 30 minutos e que seja proveitoso para vocês. Assim como eu comecei na aula há 2 semanas com a turma, eu vou aqui começar com uma música da Isa, com o título Dona de Mim. Por que eu escolhi essa música? Porque essa música ela é cheia de recursos estilísticos e a metáfora e a polissemia são alguns dos recursos estilísticos. E eu quero que vocês assistam a compartilhamento da letra da música que eu vou passar agora e prestem atenção na letra, nas palavras e tentem encontrar, à medida que vão assistindo ao vídeo, tentem encontrar quais são os recursos linguísticos presentes nessa música, ok? Vou fazer o compartilhamento agora. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Assim, dona de mim, deixo a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, dona de mim.
para você que acabou de acompanhar essa música, ao escutar, não sei se foi a primeira vez, se você já escutou em algum outro momento, como foi uma música que ficou no top 5 em algumas rádios aqui no Brasil, você já deve ter escutado. Você já tinha percebido esses recursos estilísticos que essa música apresenta? Por exemplo, dos vários que na música tem, eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma estrofe da música em que a gente pode perceber a presença de dois diferentes recursos estilísticos. Quando ela diz aqui, nessa estrofe, me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Aqui nessa primeira frase, quando ela diz me perdi pelo caminho, no contexto dessa música, a gente entende que ela não está falando que literalmente ela estava trilhando um caminho e que ela se perdeu. Mas, na verdade, aqui quer dizer, através de uma metáfora, que ela, por algum momento na vida, ela perdeu o rumo, ela não sabia bem o que ela era, mas ela acabou se encontrando. É uma outra metáfora também. Um outro exemplo aqui de outro recurso estilístico é nessa frase quando ela diz, já chorei mares e rios. Não quer dizer que ela de verdade chorou a ponto de formar um mar, um rio, a quantidade que tem de água no mar e no rio. Isso aqui é um exagero. Então, portanto, nós temos aqui uma hipérbole. E existem em outras partes da música exemplos, não só da metáfora, da hipérbole, mas também de outros recursos estilísticos. E eu trouxe essa música não só para mostrar que ela usa desses recursos estilísticos, mas também para mostrar a presença desses recursos na nossa vida, inclusive na música, algo bastante comum. Então, a gente precisa entender que esses recursos estilísticos, seja metáfora, seja polissemia, hipérbole ou muitos outros que tem, como vocês estudaram no ano passado com a professora Tâmara, eles não são exclusivos da literatura e nem também do anúncio publicitário que explora bastante a linguagem sobre esses aspectos dos recursos estilísticos. A gente, no nosso dia a dia, nosso vocabulário é cheio de metáforas. A gente vai ver alguns exemplos no material que eu separei e vocês vão perceber isso. Então, eu quero que vocês ao estudar sobre a polissemia e a metáfora, embora a gente esteja aqui fazendo recorte do anúncio publicitário, eu quero que vocês percebam que ela está presente em diversas áreas da nossa vida, inclusive no nosso dia a dia, e às vezes sem a gente perceber. Então, para a gente começar, eu vou fazer aqui o compartilhamento do material que eu mandei no grupo para vocês, em PDF. Material bem didático, curtinho, e que tem o título A Metáfora e a Polissemia no Anúncio Publicitário. Vocês podem talvez se perguntar, por que estudar o anúncio publicitário? Você já parou para pensar ou para observar como a gente é bombardeado a todo momento por inúmeros, incontáveis anúncios publicitários? Se você fosse fazer uma reflexão agora, nesse momento, para aí e pensa. Quando você assistiu TV, no dia de hoje, assistiu a TV, acessou seu Instagram ou qualquer outra rede social, foi jogar, em algum momento você se deparou com algum anúncio publicitário? Eu acredito que sim. Então, para onde a gente vai, a gente se depara com anúncio publicitário, seja na internet, na TV, no rádio, ou até quando a gente faz uma caminhada, vê um outdoor, a gente vê um anúncio publicitário. Então, é um tipo de gênero, é um gênero textual bastante comum no nosso dia a dia. E quando, por exemplo, a gente está fazendo alguma dessas atividades, a gente é até mesmo forçado a assistir um anúncio publicitário. Eu até coloquei 2 exemplos aqui. Você está jogando, ou você está no YouTube, e de repente aparece um anúncio, e ela diz, você tem que esperar 5 segundos para poder continuar a fazer o que você estava fazendo, jogando, assistindo, ouvindo uma música. Então, hoje, os anúncios, eles têm ganhado mais espaço ainda, e até nessas plataformas, como, por exemplo, o YouTube,
o espectador, a pessoa que está ali utilizando o aplicativo, utilizando o site, ele é forçado, obrigado a assistir esses anúncios. E quando a gente estuda... Opa, deu um probleminha aqui, peraí. E quando a gente estuda a respeito do anúncio publicitário, quando a gente lê e compreende como ele é formado, como ele é construído, o que está por trás ali do anúncio publicitário, a gente tem a possibilidade de medir, mensurar a influência que ele exerce sobre a gente. Como a gente tinha visto na primeira aula sobre anúncio publicitário com a professora Tâmara, quem de nós nunca foi influenciado, seduzido por um anúncio publicitário? Eles são muito bem arquitetados, pensados, como a Tâmara disse, as cores, a fonte, as frases de efeito, as brincadeiras com as palavras, tudo isso tem o poder de mexer com as nossas emoções. Então, quando a gente passa a identificar e compreender esse jogo de persuasão que existe por trás do anúncio publicitário, a gente vai estar numa condição melhor de não ser seduzido e enganado. Ou seja, se a gente parar e pensar bem, o anúncio publicitário, de maneira geral, ele tenta te convencer a comprar um produto ou serviço de uma empresa, seja o que for. E isso pode gerar, implicar numa questão muito séria, que é o consumismo desenfreado. Então, quando você passa a pensar de uma forma mais reflexiva, pondera mais sobre isso, é como um exercício ao consumo consciente de produtos. E essa reflexão nos leva a outro ponto muito importante, que tem a ver com o meio ambiente, que tem a ver com consumismo, e essas coisas estão interligadas quando você pensa no que está por trás do anúncio publicitário. Mas a gente vai ver aqui, então, quais são alguns desses recursos que o anúncio publicitário utiliza no que diz respeito à língua, né? Os jogos que eles fazem com as palavras. Para começar, nós vamos aqui com a metáfora, ou melhor, desculpa, com a polissemia. E o que é a polissemia? Em termos bem simples, a polissemia é a propriedade de uma palavra ter mais de um significado. E esses significados, que um ou mais, eles estão relacionados entre si. Por exemplo, eu trouxe aqui a palavra cabeça. A cabeça é uma palavra polissêmica. Olhando num dicionário online, Aulete, se vocês tiverem a curiosidade de olharem, vocês vão ver que existe inúmeras definições para a palavra cabeça. Eu trouxe aqui apenas 3 para mostrar para vocês por que cabeça é uma palavra polissêmica. Primeiro que a definição que vem em primeiro lugar na nossa mente é que a cabeça é essa parte superior do corpo humano ou animal onde fica o nosso cérebro. E também, quando a gente utiliza a palavra cabeça, ela pode significar uma extremidade ou um objeto arredondado. E também a terceira definição que eu trouxe aí, segundo o dicionário Aulete, é que ela pode significar capacidade de concentração, disposição mental ou física. Vamos ver alguns exemplos relacionando a essas definições? O primeiro aqui que a gente tem refere-se à definição 1 de que a cabeça é a parte superior do corpo, onde está o cérebro humano ou animal. Aí a gente vê aqui um exemplo de frase: hoje minha cabeça está doendo. A que tipo de cabeça estou me referindo? A cabeça literal, essa parte do nosso corpo. Nessa segunda definição, a gente também tem a palavra cabeça, mas se vocês perceberem, já não é no mesmo sentido que a primeira frase. Machuquei a cabeça do dedo. Que parte é a cabeça do dedo? O que significa isso? Significa dizer que nosso dedo tem uma cabeça? Não. É como a gente viu. A palavra cabeça pode significar uma extremidade ou um objeto que é arredondado. Então, nesse caso, a gente identifica a cabeça do dedo como sendo a parte superior do dedo, fazendo referência à cabeça, a palavra cabeça literal, né? Que se refere à parte superior
do nosso corpo, né? Fica em cima. Então, a cabeça do dedo seria essa parte aqui, identificando em que parte do dedo a gente machucou. E nessa terceira definição, eu trouxe esse exemplo aqui. Hoje não estou com cabeça para ler. Nesse sentido também é diferente do primeiro e diferente do segundo. Ele tem a ver com a definição de número 3 que eu coloquei lá, que é concentração, disposição mental e disposição emocional. Então, às vezes, a gente está preocupado, a gente está ansioso, e a gente diz isso, não estou com cabeça para fazer determinada coisa, para ler, para estudar. Isso com certeza já aconteceu com algum de nós, com alguns de vocês, melhor dizendo, e acredito que vocês já devam ter usado essa frase e talvez nem se aperceberam que estavam usando uma palavra polissêmica. Agora a gente vai ver aqui um exemplo de um anúncio publicitário. Se a gente olhar o anúncio como um todo, né, não só aquela frase curtinha, né, geralmente no anúncio publicitário a gente tem um texto curtinho, se a gente observar aqui, é um anúncio publicitário do parque de diversões lá de São Paulo chamado Hopi Hari. E aí esse anúncio foi feito num período de férias e ele tem uma pergunta: quem você prefere ver de cabeça para baixo nas férias? Seu filho ou sua casa? Olha só que interessante, em poucas palavras, quantas coisas esse anúncio quis dizer. Aí a gente tem um exemplo da palavra cabeça. Eu escolhi esse anúncio já porque a gente já estava discutindo sobre a palavra cabeça ser uma palavra polissêmica e isso pode causar uma ambiguidade, outros sentidos. E quando ele diz assim, seu filho de cabeça para baixo ou sua casa, a gente tem uma mesma palavra, cabeça, né? Mas com sentidos diferentes, né? Quando a gente diz o filho de cabeça para baixo, é porque ele vai estar num parquinho, né? Em altas aventuras e possivelmente vai estar num parquinho que ele fique de verdade de cabeça para baixo. Já quando a gente usa essa expressão, a sua casa de cabeça para baixo, é no sentido de que ela está invertida, bagunçada, desalinhada, porque os filhos vão estar em casa. Então, ele brinca com o sentido que essa palavra cabeça tem, ou os sentidos, melhor dizendo, porque a polissemia permite isso, a gente explorar os vários sentidos que uma palavra tem. Mas lembrando, a polissemia se refere diz respeito à propriedade que uma palavra tem de ter vários significados que estão relacionados entre si. A gente não pode confundir com a homonímia, que uma palavra tem vários significados, mas que são diferentes entre si, esses significados, ok? Então, dando sequência aqui, nós vamos agora para a metáfora. Lembrando que essa é uma aula de revisão, então a gente está fazendo uma gravação mais compacta e mais objetiva, ok? Alguns pontos que eu considerei na aula com os alunos nessas 2 últimas semanas, possivelmente não vão ser contemplados aqui. Mas mesmo assim, vocês não vão ser prejudicados que perderam a aula, porque os pontos principais foram os que eu escolhi para considerar nessa aula, ok? Então, vamos lá. Metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é um recurso da língua que nos permite experienciar uma coisa em termos de outra. O sentido literal de uma palavra é transformado para o sentido figurado. O que isso quer dizer? O que nos ajuda a entender é essa diferença da denotação e conotação, linguagem denotativa e conotativa. No popular, a gente costuma falar sentido figurado, sentido literal. Então, a gente está falando aqui de metáfora. Então, quando a gente usa uma palavra e aplica o sentido figurado, eu estou experimentando uma coisa em termos de outra. Como é isso? Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais fácil? Alguns exemplos, na verdade. Quando eu digo assim, Maria é um papagaio, ou fulano de tal é um papagaio, será que eu estou querendo dizer que Maria ou fulano, seja quem for, é um papagaio, é um animal? Não. Na verdade, eu estou querendo dizer que a gente pensando no que o papagaio representa para a gente. É um animal que fala muito, um animal que repete muitas palavras. Então, eu trago essa ideia, o que ela representa, e empresto de uma forma, eu transformo essa palavra papagaio
e qualifico Maria como um papagaio, mas não que ela literalmente é um papagaio. Outra coisa importante quando a gente fala de recursos estilísticos, né, a gente sempre estabeleceu uma diferença. A metáfora pode ser confundida com comparação. Quando eu digo assim, Maria é um papagaio, eu estou dizendo que Maria é um animal, né? A metáfora por trás aí, pessoas são animais. Mas aí é um sentido figurado, não estou querendo dizer que literalmente Maria, um ser humano, é um animal, não. E quando eu digo assim, Maria é como um papagaio, são ideias totalmente diferentes. Uma eu estou dizendo que ela é um animal, mas a gente sabe que em sentido literal, um ser humano não é um animal, não é como um papagaio. Quando eu digo Maria é como um papagaio, eu estou a comparando e não dizendo que ela é. Então, perceba essa diferença da comparação e da metáfora. Outro exemplo que a gente tem aqui é quando a gente diz quebrei o pé da mesa. Será que realmente a mesa tem um pé assim como a gente conhece? Não, né? Então, aí é uma outra forma da gente experienciar uma palavra em termos de outras, né? A gente está identificando ali a parte da mesa que foi quebrada. E nós temos aqui 2 outros exemplos que eu não vou comentar, mas eu acho que vocês puderam entender qual é a lógica da metáfora e como é que acontece essa transformação do sentido literal para o sentido figurado, tá bom? Vou deixar aí como dever de casa para vocês observarem essas 2 últimas frases. João é um anjo e meu príncipe virou um sapo, e pensarem na metáfora que tem nelas, ok? Então, ó, pensando nessas considerações que a gente fez agora, será que você vai conseguir identificar a metáfora que tem no anúncio a seguir? Vamos dar uma olhadinha qual foi o anúncio que eu escolhi? Um anúncio bem conhecido, né? Eu escolhi o anúncio da bebida energética, do energético Red Bull, né? Uma empresa internacional que também tem espaço aqui no Brasil, tem filiais. E o slogan que é muito conhecido dessa empresa é Red Bull te dá asas. Será que quando a empresa decidiu usar esse slogan, ela estava querendo dizer que de verdade essa bebida daria asas? E aí? Pensa aí você, para esse vídeo e pensa um pouquinho. Será? O que você acha? Não, né? Não é possível, em termos realistas, a gente pensar que uma bebida é capaz de nos dar asas literais. Então, o que isso quer dizer? Tem um objetivo. Lembra que eu falei no início? O anúncio publicitário, ele brinca com as palavras para poder mexer com as suas emoções e te convencer a consumir um produto, um serviço, a aderir uma ideia, enfim, seja qual for. O objetivo é te convencer a adquirir algo. E nesse caso aí, certamente a empresa quer que você compre a bebida. Por quê? Porque ela pode te dar o quê? Asas, não em sentido literal, mas o que a asa representa. Quando uma pessoa, por exemplo, diz assim, quem dera que eu fosse um pássaro para ir para onde eu quisesse. Por trás dessa frase, dessas palavras, a gente pensa o quê? Que a pessoa, ela quer liberdade. Então, a asa representa isso, liberdade, leveza, posso ir para onde eu quero. Então, é essa ideia que esse slogan passa, que Red Bull te dá liberdade, que você se sente leve, pode ir para onde você quiser. E é interessante, quando eu considerei esse anúncio aqui com os alunos, na última aula, eu trouxe uma matéria, vou compartilhar depois com você, a gente não vai considerar aqui por causa do tempo, é que um advogado canadense, ele processou a Red Bull porque a Red Bull não deu literalmente asas para ele, ou seja, ele levou muito a sério esse anúncio. Será que quando a gente lê eu quero que você pense nisso agora. Quando a gente lê anúncios publicitários, a gente tem. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Será que quando a gente vê um anúncio publicitário, a gente tem que realmente levar ao pé da letra o que eles dizem? Eu quero que vocês pensem no que a gente viu aqui sobre a polissemia, metáfora, tem outros recursos estilísticos também bastante explorados no gênero anúncio publicitário, mas pense aí, será que é no sentido literal?
qual é o objetivo a brincar com as palavras, né? Qual é o efeito que ele quer causar, aquela empresa quer causar em você, nas suas emoções. Eu quero que vocês pensem nisso. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim. Espero que tenha sido de proveito essa aula para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar para mim, para a professora Tâmara. Lembrando uma coisa, eu já estava esquecendo. Eu elaborei um questionário com base nessa aula aqui. Então, se você está assistindo ela agora, ou se você já assistiu, você vai conseguir responder tranquilamente esse questionário. Ele tem 4 perguntinhas bem simples, tá? Sobre metáfora e polissemia. Eu fiz esse questionário num site chamado Kahoot. Então, é um questionário bem interativo, acredito que vocês vão gostar. E vocês têm um tempinho, tá? Para responder. Vocês vão precisar colocar o seu nome, né? Quando você entra, ele pede para colocar o nome. E vocês têm, eu acho que em 2 perguntas, cada uma você tem acho que 20 segundos, nem lembro agora a configuração que eu coloquei, e 2 outras que vocês precisam analisar um anúncio, eu coloquei um pouquinho mais de tempo, eu deixei 1 minuto para vocês olharem o anúncio e analisarem assim como a gente analisou agora esses 2 exemplos aqui, tá bom? Mais uma vez, qualquer dúvida, é só perguntar para a Tâmara ou para mim, tá bom? Até mais, pessoal!